Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar hoje sobre a retirada dos pontos na cirurgia dermatológica. Você sabe quando que você deve retirar os pontos? Quando você pode retirar os pontos? Então é o seguinte, eu costumo fazer assim. Na face, por exemplo, eu retiro os pontos entre 7 a 10 dias mais ou menos. Por quê? Se você tirar os pontos precocemente, você pode evoluir essa cirurgia, por exemplo, com uma deiscência. E aí não vai ser muito legal, porque a deiscência vai ser muito pior, né? Do que você tirar o ponto um pouco mais tardiamente, porque quem advoga que a gente deve retirar os pontos de forma precoce é para evitar que esse ponto fique marcado na pele. Porém, se você tira ele precocemente, você corre o risco de apresentar uma deiscência. Então na face eu costumo deixar entre 7 a 10 dias, tá? E como que você vai saber que esse ponto já está bom para você remover? Então assim, se o paciente não tiver nenhum sinal de infecção, você poderia retirar já esses pontos nesse período. Mas uma dica bem legal é que você poderia observar, tá? Entre um ponto e outro, se há uma solução de continuidade, né? Se não há solução de continuidade, ou seja, já está bem cicatrizado, você vê entre um ponto e outro que não há nenhum espaço ali, que as bordas estão bem coaptadas, estão tão coaptadas, tão cicatrizadas, que você praticamente não vê incisão, né? Então isso significa que ali não há solução de continuidade. Então você já estaria autorizado a fazer então a remoção desse ponto. Na pálpebra, há quem advogue retirada de pontos em 5 dias, 4 dias, por exemplo. Mas mesmo assim eu prefiro deixar uns 7 dias na pálpebra, tá? Justamente para evitar a deiscência, porque às vezes o paciente pode coçar ali o local e aquela cirurgia pode abrir, tá bom? Quando você faz a incisão, por exemplo, você faz a cirurgia no tronco, né, em tórax, abdômen ou os membros superiores ou membros inferiores, daí eu gosto de deixar mais tempo. Então, por exemplo, em membros eu costumo deixar em torno de 15 dias os pontos. Se você fez uma cirurgia muito extensa, você fica um pouco em dúvida, é melhor você tirar os pontos de forma intercalada, tá? Então você tira um ponto, deixa outro, tira um, deixa outro. E depois de uma semana, ou seja, com 3 semanas, você poderia retirar o restante. Quando que eu deixo mais tempo? Por exemplo, 3 semanas os pontos. Na região dorsal, porque é uma região que o paciente vai fazer muito esforço. Nós mesmos, né, a gente está sempre abaixando, levantando. Então, nesse movimento de abaixar e levantar, pode acontecer de fazer ali a deiscência. Então, em região dorsal, eu geralmente deixo 3 semanas, em 2 semanas eu retiro os pontos de forma intercalada e com 3 semanas eu retiraria tudo, tá? E em membros eu costumo deixar no mínimo 2 semanas, abdômen, tórax também, tá bom? Então fica aí essa dica para retirada de pontos, justamente para evitar que você tenha uma deiscência, porque daí eu acho que vai ser muito pior a condução do caso quando você tem uma deiscência. Mas aí é um assunto para um outro vídeo que eu vou contar depois para vocês como que vocês vão fazer, tá? Eu vou pedir para vocês me seguirem no Instagram, tá? Eu tenho uma página só para médicos, que é Cirurgia Dermatológica SP, SP, tá? De São Paulo. Então, Cirurgia Dermatológica SP. Me siga lá que eu dou várias dicas de cirurgia dermatológica, inclusive de cirurgias mesmo, só para médicos, tá bom? Se você puder, dê um joinha aí, curta aí o meu vídeo, que para mim é muito importante, e se inscreva no meu canal, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.